Boa tarde, boa noite, bom dia para todas, todos e todes. O meu nome é Cristina, eu sou professora da Unespar, do campus de União da Vitória, e eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o item 6 dos possíveis assuntos a serem tratados no concurso do Estado. Então, vamos lá. O item 6 trata o planejamento a partir do plano de aula, das metodologias ativas e das plataformas educacionais. Então, eu vou tentar fazer um tour, né, uma explanação, a partir do que eu entendo que seja a concepção de educação, a visão de homem, a visão de mundo que esse concurso vai pedir. Isto não necessariamente expressa a minha forma de pensar. Como nós queremos passar no concurso, né? Todo mundo que vai fazer, que está fazendo esse curso quer passar, nós vamos tentar pensar a partir desta perspectiva. Isso posto, eu vou partir do discurso que os professores e professoras têm sobre o planejamento, né? Existe uma resistência muito grande a se fazer o plano de aula. Embora outro esclarecimento que eu acho necessário é dizer que nem o planejamento e o plano de aula, embora sejam usados comumente como sinônimos, eles não o são. E existe também na nomenclatura de plano de aula e plano de trabalho docente também embutido aí uma visão de homem, uma visão de mundo, uma visão de sociedade, uma visão de escola, como é que eu entendo o trabalho do professor. Então, é normalmente usado na concepção que a SED usa, né, que essa concepção de educação posta hoje usa, o plano de aula ou planejamento, de forma genérica. Então, o plano de trabalho docente é uma coisa que é um documento que coloca o professor no epicentro do trabalho, pensando com autonomia e se colocando como intelectual orgânico no melhor sentido, né? Ou seja, no sentido gramsciano. Mas isso posto, nós vamos falar um pouquinho do chão da escola. Quando você vai propor para os professores e professoras a elaboração do plano de trabalho docente / plano de aula, você normalmente vai ouvir uma coisa assim: puxa, de novo, eu já sei o que eu vou trabalhar, eu já faço planejamento há 23 anos, eu não vou fazer nada tudo de novo, isso aí é só para constar lá no programa do que a pedagoga está pedindo, do que a SED está pedindo, ou do que a escola está pedindo. Eu não vou fazer isso, porque isso é só um pedaço de papel que fica na minha gaveta. Tem algumas hipóteses, né? As pesquisas têm apresentado algumas hipóteses para essa resistência. Então, isso é muito parte do resquício do tempo da ditadura, porque no tempo da ditadura, no período ditatorial, o planejamento era visto como uma forma de monitorar o trabalho do professor. Era uma forma de acompanhar o que ele estava fazendo, vigiar e punir aquele professor que não estivesse dentro do que a ditadura percebia como necessário. Então, nesse período, o planejamento do professor era o controle do trabalho do professor. E ainda que isso nem sempre seja dito, esse monitoramento viria antes da importância dos conteúdos propriamente dito que se pretende ou se pretendia ensinar aos alunos. Então, era o monitoramento da prática docente. Então, essa abordagem, ela favoreceu muito as práticas individualistas, porque era sempre uma coisa de você estar na defensiva, de autoproteção. Você não podia se expor, afinal de contas, o resultado dessa exposição poderia ser muito impactante para os indivíduos e para o coletivo nem se fala. Então, assim, outro momento da história que traz a reabertura política,
a tendência tecnicista, né, essa tendência de monitoramento do trabalho do professor, ela é substituída paulatinamente. Vocês vejam que essa relação ela não se dá de forma linear, tá? Tudo que eu estou falando para vocês, ela não se dá de uma forma linear. Ah, isso acontece agora, isso acontece depois. Não. As coisas vão se dando no movimento da história. E aí, esses processos de organização do trabalho docente, esses processos de organização da escola, eles passam a ser pensados de outra perspectiva. Então, como vai estar aqui no slide, com o processo de reabertura política, a tendência tecnicista arrefeceu, dando lugar a discussões que denunciam o caráter alienado da educação e dos processos de organização da escola e do caráter docente. Esta retomada não teve tempo de consolidação, pois na década de 90 é marcada pela reconfiguração do tecnicismo e dessa vez marcada pelo neoliberalismo. Esta reordenação impacta na desmobilização das categorias e precarizam os trabalhadores e, obviamente, os professores. O neoliberalismo, que é o movimento da economia, que é o movimento que nós vivemos hoje, embora desde do seu início ele já tenha sofrido algumas alterações de configuração, o que prima é a individualização, é o indivíduo e não mais o coletivo. Então, esse tempo de pensar o trabalho coletivo, ele é paulatinamente substituído pelas práticas individualistas. E como é que isso se faz na sociedade, pensando em substituir a coletividade, em enfraquecer a coletividade? O primeiro ataque que se faz é o movimento sindical. Isso aí é parte do neoliberalismo. É premissa do neoliberalismo, do neotecnicismo. Então, mas por que atacar o coletivo? Por que atacar o sindicato? Por que desmobilizar o sindicato? Porque quando o trabalhador está reunido, está unido, está organizado, a resistência a essas políticas neoliberais, a resistência a essa utilização da escola utilitária, né? A escola que serve exclusivamente ao capital, ele fica prejudicado. E esse projeto, que já tem algumas décadas, ele intenta, o Christian Laval e o Dardot, eles escreveram, acho que há alguns anos, e um livro que eles vão falar exatamente sobre isso, sobre a individualização e a necessidade do indivíduo se constituir em uma empresa. Ele passa a ser responsável a sua aposentadoria, pelo o seu convênio médico. Ele não é mais um indivíduo que parte do coletivo, ele é uma empresa e por isso ele se autofinancia. Então, essa história do empreendedorismo, essa história de você reduzir o trabalho do professor a plataformas educativas e ações individuais está diretamente e às vezes indiretamente ligado a isso. Então, professora, mas o que isso tem a ver com o plano de aula ou o planejamento? Tudo. Porque, embora não seja feita uma relação direta desta organização social, ela impacta no plano de trabalho do professor, na sala de aula, nas aprendizagens dos alunos, na forma de ensinar e na forma de organizar a escola e o currículo. Isto posto, mais uma vez, ressalto que não é linear, esta relação não é linear, ela vai acontecendo conforme as coisas vão se acomodando. Tá? Então, essa precarização do trabalho do professor, esta pulverização do movimento coletivo faz parte deste processo, deste projeto de sociedade, certo? E vejam bem, não é que tem meia dúzia de pessoas fechadas numa sala planejando maldades desnecessárias ou necessárias ao ponto de vista de quem pensa. Não, gente, isso aí é próprio do movimento estrutural, isso é próprio do capital. Então, para fazer frente a isto, nós temos que ter isto claro,
E o nosso plano de aula é, sim, um documento que pode, não deve, mas pode ser uma forma de monitorar o trabalho do professor. Por isso, quando eu vou fazer um plano de aula, um plano de trabalho docente, na perspectiva de uma direção, de uma mantenedora, que tem como projeto de sociedade formar alunos e empreendedores e exclusivamente para o mercado, é sim possível que exista uma possibilidade de monitoramento, tá? Então, compreender o planejamento como instrumento de organização na lida docente apresenta-se como um passo necessário para retomar e fazer junto ao coletivo dos professores. Então, quando você faz um planejamento, um plano de aula, a partir do que a escola percebe como coletivo e importante, é uma perspectiva de plano de aula, é uma perspectiva de plano de trabalho docente. Quando você faz individualmente, pensando exclusivamente no que você acha bom, você comprou esse projeto de sociedade, certo? Então, isso precisa ser muito claro. E não é isso que vocês têm que escrever no concurso, tá? Eu estou trabalhando a base epistemológica, em alguma medida, né? Não só, para que vocês consigam pensar sobre as questões. É sempre toda a ação pedagógica, toda a aula que começa em qualquer sala de aula no Brasil, ela é perpassada a partir da política, inclusive, e não menos importante, por uma agenda globalmente estruturada, como já nos disse Roger Dale, né? Dos sentidos e dos princípios do planejamento. O planejamento é um ato, uma atividade que projeta, organiza e sistematiza o fazer docente, no que diz respeito aos fins, aos meios, às normas e conteúdos. Pensando no plano de trabalho docente, não só ajustamos os conteúdos ao calendário escolar, mas definimos outras questões. Então, quando você vai pensar no plano de aula, você tem que levar em consideração N fatores. Entre eles, a multiplicidade do trabalho do professor. O professor tem uma multiplicidade de tarefas e de fazeres dentro de uma sala de aula e dentro de uma escola que é simplesmente impossível prever a totalidade das ações que vão ser feitas. Por isso, o plano de aula, o plano de trabalho docente não pode ser visto como camisa de força. Mas também, ao não sistematizar o seu trabalho, o risco que se corre é você cair no espontaneísmo. E é claro que para quem pensa a educação a partir da perspectiva da emancipação humana, não pode ter, de forma nenhuma, é impensável uma ação espontaneísta. Ela precisa ser tomada totalmente pela intencionalidade. Eu vou fazer isto, por isto, desta forma, nesta direção, porque eu quero contribuir para a formação deste aluno para esta sociedade, para este projeto de sociedade. E como este projeto de sociedade nem sempre é o que está posto, eu também devo pensar no aluno para que ele consiga viver no contexto em que nós estamos. Por óbvio, quando você prepara o aluno da perspectiva da totalidade, ele vai estar preparado para entender o mundo onde ele vive com vistas ao horizonte, certo? O que definimos num plano de aula? Nós definimos o que nós queremos que o nosso aluno conheça. Por que este conteúdo e não aquele?
Quais atividades eu vou fazer com o aluno para que ele consiga incorporar, que ele consiga compreender esse conhecimento? E qual o tempo e recursos com o qual eu conto? E aqui nós vamos fazer, vocês vão ter muito bem essa questão das metodologias ativas com outro professor, mas é aqui que entra a diferença de planejamento, de plano de aula, que este concurso está pedindo. Ao você pensar nos recursos, você tem que pensar nas metodologias ativas, tá? E aí vai de um tudo, vocês vão ver melhor com o professor, TikTok, sala de aula invertida, até mesmo uma entrevista gravada. E veja bem, eu quero deixar claro que eu não sou contra as metodologias ativas. O que eu preciso deixar claro é que não são estas metodologias, esses instrumentos, né? Eu nem chamaria de metodologia, eu chamaria de instrumentos. Eles não são novos. O formato deles é novo. Mas nos anos 60 e 70, o flanelógrafo era uma metodologia muito inovadora. Mais tarde, o júri simulado era uma metodologia ativa. Por quê? Porque colocava o aluno no processo de ensino-aprendizagem. Sabe aquela história que o Paulo Freire sempre nos ensina quando ele diz da educação bancária? Então, é uma visão muito pessoal, entendo que a metodologia ativa é essa que tira o aluno da situação bancária e coloca o aluno no processo. E aí, ao longo da história, vocês vão encontrar vários N instrumentos e formas de organizar uma aula em que coloca o aluno no processo. Tá? E hoje nós não podemos fechar os olhos e não nos atualizarmos para a tecnologia que está aí, que esses alunos dão aula para a gente, né? Nós temos, inclusive, é interessante nos interarmos dele, não brigar com essa tecnologia e trazê-la para dentro da aula, porque aí nós vamos conversar com os alunos. E eu vou fazer uma pausa para uma digressão, que assim, é um erro quando o professor afirma, os nossos alunos não fazem leitura. Não, eles leem. E eu arrisco a dizer que, em volume, eles leem muito mais do que nós líamos quando nós éramos obrigados a ler os livros da coleção Vagalume, né? A coleção Vagalume, para quem não conhece, era uma coleção de romances que líamos um por mês na escola e tinha prova depois, e eram ótimos livros, por sinal. Mas os nossos alunos hoje, eles leem muito, só que eles leem muito por WhatsApp, textos curtos e nem sempre de fonte confiável. Então, não adianta nós brigarmos com essa tecnologia que está aí. Elas têm que nos servir. Afinal de contas, se eu sou dono do meu saber, se eu tenho um profundo conhecimento do que eu vou trabalhar com os meus alunos, eu consigo usar o quadro, o giz, ou o pincel, ou o TikTok, ou o júri simulado, ou o flanelógrafo, ou o Facebook, ou o Instagram, ou o Twitter, ou qualquer nova tecnologia que esteja posta. Porque muda a moldura, mas o conhecimento, quando ele é profundo e seriamente sistematizado, ele permanece e você consegue adaptá-lo em qualquer técnica possível, tá? É muito importante que todos nós saibamos nos utilizar destas tecnologias e dessas metodologias para que este conhecimento chegue ao aluno e torne parte das suas consciências, e se torne parte das suas consciências, ok? E aí, o que nós temos que ver? Ok, estão me exigindo tecnologias ativas. Essas tecnologias funcionam na escola? Qual é a qualidade da velocidade da internet que tem na escola? O que há por trás das licitações desses materiais
que devem ser colocados na escola. São coisas que não vão pedir na prova, mas são coisas que vocês precisam pensar e considerar. O planejamento de trabalho do trabalho do professor como reflexão viva e contínua. Então, quando você faz, está escrito aí no slide, uma atividade constante permeada por um processo de constante transformação de que somos e do que fazemos e do que precisamos para realizar os nossos objetivos. Eu coloquei 2 vezes a palavra constante e quando eu fui elaborar, falei, vou trocar esse termo para não ficar repetitivo por uma questão da língua, mas eu resolvi deixar. Porque o planejamento, o plano de aula, o trabalho do professor, ele é a toda a aula repensada. Toda a aula ele tem que ser repensado. Porque essa flexibilidade, ela não quer dizer alguma coisa voluntariosa ou alguma coisa ao gosto do freguês para atender o freguês. Não. Lembra que eu falei da multiplicidade de tarefas do professor? Então, é isso. Nunca você consegue dar a mesma aula do mesmo jeito. Pode ser o mesmo conteúdo, o mesmo professor e o mesmo aluno. Esta aula que eu estou dando para vocês, eu pretendo repeti-la em outros núcleos sindicais. Ela não será a mesma. Ela não será a mesma. Não há como você repetir a mesma aula 2 vezes. Portanto, embora você não vá objetivamente refazer o seu plano de aula todas as vezes que você for dar aula, ele se modifica de uma aula para outra, imagina de um ano para outro. Tá? Então, ele sempre precisa ser revisto. Ele é uma decisão. O plano de aula é uma decisão que o professor toma. Portanto, ele é, sim, um ato político e ele exige escolhas e opções metodológicas e teóricas. Então, o plano de aula é uma escolha política. Também é ético, uma vez que ele põe em questão valores, ideias e processos que retratam um determinado projeto de sociedade. O que asseguramos com o plano de trabalho docente? Nós podemos prever as ações e condições, nós podemos racionalizar os tempos e os meios que estão disponíveis, tem que testar os aparelhos, tem que testar, tem que ver se tem o giz, as coisas mais simples. E por isso existe a hora-atividade. Não era suficiente, a hora-atividade é muito pouca. É verdade, eu concordo. Por isso nós temos que nos manter alinhados em movimentos coletivos para que nós possamos avançar nas nossas conquistas, ainda que nesse tempo de retrocesso. Assegurar a unidade, a coerência, a continuidade no sentido de trabalho. Porque até pela sobrecarga de trabalho que nós temos, se nós não temos anotado criteriosamente nos nossos planos de trabalho, nos nossos planos de aula, o risco que se corre é não dar uma sequência no conteúdo, né? E não pensar nele numa continuidade. Garantir a unidade, porque toda instituição tem um modelo de planejamento, né? Uma forma. Isto não quer dizer, não significa padronizar, como era prevista no tecnicismo, embora hoje tenha uma tendência muito forte disso. Como eu falei, o bisturi serve para salvar vidas, para suicídio ou para matar. Estou dando um exemplo extremo aqui. O bisturi pode ter essas 3 funções. O plano de aula também. Ele pode servir para conservar, ele pode servir para superar e ele pode servir para reproduzir, dar satisfação, para ser vigiado. Então, ainda que tenha sido questionada a autoridade do professor, não é o questionamento que tira essa autoridade pedagógica dele. É o que mantém é o nosso conhecimento. Por isso, nem por piada, nem por anedota, a gente pode entender que um professor parou de estudar. Não existe isso. Então, promover
um sentido de corpo, de conjunto, de coesão e de compartilhamento de uma base teórica, de comunhão dos mesmos projetos de sociedade, de educação, de escolha, projeto de homem, é uma ação política que tem que estar retratada no plano de aula, e aí que está o pulo do gato para o concurso. Vocês têm que conhecer quais são as diretrizes curriculares e epistemológicas que estão postas na Secretaria do Estado da Educação do Paraná. É a partir disso que você vai conseguir responder as questões do jeito que eles consideram certas, certo? Então, quais são os princípios? A flexibilidade, tá? A participação, a formalização, a coerência e a objetividade. Eu coloquei no slide ousadia, porque ser professor hoje é uma ousadia. E atrever-se a fazer, a elaborar um plano de aula, usando as novas tecnologias e ainda pensando da perspectiva política, pedagógica, como compromisso com uma visão de homem, uma visão de mundo, é um desafio constante. Então, o que eu estou entendendo como flexibilidade? Uma postura aberta às correções, ao debate, à discussão, à avaliação e à retomada de percursos. Não é acaso, não é improviso, ele tem um caráter, ou deveria ter um caráter participativo, articulador e mobilizador de toda a comunidade. Ah, mas a comunidade vai dizer o que eu tenho que ensinar? Não, não é essa a perspectiva da participação. A participação é eles entenderem o que será trabalhado, mas isso também não será cobrado de vocês. Numa outra oportunidade, a gente pode pensar num curso pela PP para a gente discutir isso de outra perspectiva. Então, assim, a coerência. A relação entre a concordância que envolve a reciprocidade entre os diferentes elementos do plano. Basicamente, os elementos do plano são objetivos, conteúdos, metodologia, e aqui vocês vão considerar as metodologias ativas e o que pede o edital, recursos e avaliação. Então, e você só pode fazer isso, tá? Vocês têm que pensar isso a partir das diretrizes do Estado, tá? Da CED. Então, para vocês fazerem isto na prova, vocês têm que conhecer qual é a visão de mundo, qual é a concepção de homem, de mulher, de Estado, de escola, de professor, e que aluno eles querem formar. Né? Na medida em que eles aceitam o empreendedorismo dentro da escola, você já sabe qual é o conceito de escola e de formação humana que eles têm. Esta figura, ele tem assim um cronograma de planejamento, né? A hora de planejar, momentos de planejamento, prática do planejamento, planejar os elementos de ensino e quem são os sujeitos do planejamento. Então, é só um esqueminha assim para a gente pensar, para abstrair, né? Porque eu sempre, na hora que eu estou fazendo prova, o esquema mental, quando tem desenho, eu fixo mais. Então, pensando nisso, eu preparei assim para vocês. Então, os momentos do planejamento é um contínuo permeado por interseções. Então, assim, o que existe disponível na hora de planejar? Livros, apostilas, os planejamentos anteriores, tudo que está disponível que você precisa para planejar é importante levantar para você fazer o seu plano de aula com o pé no chão. Quais instrumentos e metodologias ativas eu posso usar? Qual modelo adequado à plataforma utilizada pela mantenedora? Diretor pedagogo está disponível para o momento? É importante trazê-los para essa discussão do planejamento, né, do plano de aula. As diretrizes curriculares é de conhecimento de todos? O projeto político-pedagógico ou a proposta pedagógica da escola, eu tenho conhecimento? Eu sei o que está posto lá? A avaliação do ano anterior é feita antes de planejar? O período que inicia é considerado? Está sendo refletido a partir dos acertos e erros que foram feitos no ano anterior? Porque
veja bem, não é jogar fora o planejamento do ano anterior. É você pensar o que deu certo, o que não deu certo, o que eu preciso retomar, o que dá para fazer. Isso a gente faz em sala de aula todo o tempo, embora nem sempre a gente consiga registrar. Então, assim, as questões anteriores se colocam por plano de aula, não se inicia, não termina e não se esgota na elaboração do plano. Ah, eu fiz meu plano, acabou, entreguei, pronto, vou fazer o que eu quero. Isso não é plano de aula. Isto é cumprir uma questão burocrática. Só que quando você abre mão de fazer o seu plano de aula, do jeito que você trabalha, você está correndo um risco de se colocar num lugar aonde você pode ser criticado, aonde você pode ser questionado e aonde você pode perder, em alguma medida, a sua autoridade. É claro que isso nem sempre acontece, mas você pode se colocar nesse lugar, é um risco que se corre. As etapas necessárias. Pensar sobre a realidade que você vai planejar, seus objetivos, os seus conteúdos ou temáticas, os seus procedimentos, os recursos que estão disponíveis, as ações pretendidas, as avaliações e o que precisa ser reestruturado. E tem uma coisa interessante que eu vou falar para vocês, que não, até não diz respeito ao concurso, mas eu vou falar para vocês. O conselho de classe deveria ter esta função. Conselho de classe, quando ele acontece, ele deveria ser feito para pensar essas coisas. E ele não necessariamente precisa ser feito ao final de cada bimestre. Ele é um colegiado que pode se reunir sempre que necessário. Não é obrigatoriamente só no final do bimestre, ok? Precisa se fazer um diagnóstico da realidade, né, para você não planejar a partir do eu acho que, senão a gente cai no espontaneísmo. Aí você faz o plano, você executa, você avalia, é pela avaliação dos alunos que você faz com os alunos que você vai ver o que tem que ser retomado, lembrando que o resultado das avaliações dos alunos reflete o seu trabalho. O que você conseguiu ensinar? O que você não conseguiu ensinar e o que a gente precisa retomar? E aí, retomar o planejamento, refazer o planejamento. Planejar não é um ato neutro, o plano de aula tem que estar pensado a partir das diretrizes curriculares, a partir da proposta pedagógica da escola, do regimento escolar, da realidade dos alunos, e aí sim falamos do seu plano. Quem que está envolvido? Professor, diretor, pedagogo, equipe técnica da secretaria. Na perspectiva da gestão democrática, os funcionários, os pais e os alunos. Ok? E aí eu estou falando não só do plano de aula, estou falando do plano da escola, né? Do plano de trabalho anual da escola, que em tese deveria ter. Mas quando você faz o plano, do seu plano de aula, se você pensa a escola da perspectiva da totalidade, ele acaba sendo muito importante. Os objetivos, eles vão falar o quê? Os objetivos expressam o que você quer que os alunos aprendam. O que ele precisa saber para fazer isso? E o que ele precisa ser para fazer isso? São esses objetivos que podem expressar ou uma sociedade reformista ou uma sociedade transformadora, ou ainda uma sociedade conservadora. O objetivo geral, ele indica os propósitos amplos que não podem ser alcançados a curto prazo, mas um processo. Todo processo de conhecimento, ele exige um tempo de maturação. Você não vai ver o resultado do seu trabalho completamente este ano. E este conhecimento ele precisa ser construído ao longo dos anos. Por isso ele é um objetivo geral. E aí o objetivo específico, ele sinaliza os propósitos que podem ser observados pelo professor no tempo em que se realiza o ensino, constitui num desdobramento dos objetivos gerais. Então, assim, o objetivo geral é um horizonte do qual a ser perseguido, do qual você é uma parte, tá? Você é uma parte importante
que o seu objetivo está lá na frente. Por isso que tem que ter organizado um currículo. E aí, o que que você vai... Os objetivos específicos são o que vai ser feito este ano, certo? No ano que você está planejando, no ano que você vai ser professor dessa turma. Então, os conteúdos seguem sendo definidos pelo livro didático e pelas apostilas. Não é, mas no limite, na prática escolar, é isso que se faz. E não deve ser assim. Então, os riscos é uma distorção cultural de ignorar o sucateamento da profissão docente, porque, assim, fazer do livro didático o seu único instrumento de trabalho não é uma vontade do professor, somente uma vontade do professor. É a expressão da falta de tempo para fazer o material para o seu aluno e das condições de trabalho que esse professor tem. Então, o livro didático ele acaba compensando a falta de tempo, a formação, a falta de formação continuada, tudo isso é expressado, está materializado na forma de apostila. É uma das formas, tá, gente? Não é a única. Mas eu não sou contra o uso do livro. Afinal de contas, é um instrumento que o professor precisa. E nós estamos falando na escola que abriu hoje às 7h15 da manhã, certo? É necessário ter cuidado com a seleção dos conteúdos e como que você vai trabalhar, porque a tentação de superficialidade é muito grande, principalmente nesse tempo de que nada interessa, isso não é importante, isso é importante, isso não é importante. Quem define isso está no currículo. Você define isso no seu plano de aula, mas principalmente no encaminhamento da sua sala, no encaminhamento da sua aula. Os conteúdos escolhidos e organizados levam em conta a perspectiva histórica social e a perspectiva de classe social, ou é na perspectiva do acomodamento das relações? Aqui é a forma como você trabalha os conteúdos é que você vai pensar, né? Na perspectiva do empreendedorismo, na perspectiva da emancipação humana, na perspectiva da superação do preconceito, do machismo, do hedonismo, de tudo que está posto, né? Do racismo. Nossa, são inúmeras coisas tristes que precisam ser superadas. A metodologia. Aí, gente, eu não vou nem me tratar aqui, porque para tratar da metodologia na forma que eu gostaria de trabalhar com vocês, eu teria que trabalhar método. E método nós não vamos ter tempo. E como esse curso ele prevê vocês conseguirem resolver a prova do concurso, aqui o que vocês têm que ter em mente são as metodologias ativas e as plataformas, ok? Isso é o que eles vão pedir a vocês. Não que eu negue, mas para chegar a usar as metodologias ativas na perspectiva da emancipação humana, portanto, isso requer um método, nós precisaríamos de um curso de, no mínimo, 60 horas. Então, aqui, os recursos estão alinhados aos objetivos? Com a natureza dos conteúdos trabalhados, eu considerei as características dos alunos, todos os meus instrumentos estão funcionando? Está disponível no dia que eu vou utilizar? Por quanto tempo eu vou utilizar? Essas coisas são muito importantes de ser pensadas, sob pena de você não conseguir efetivar o seu plano de aula. Então, você tem que pensar a disciplina, o professor, né, a série, o ano, o período que você vai trabalhar, o tempo de duração dessas aulas, se é por temática, se é por bloco de conteúdos, aí vai depender de como está no regimento da escola, como está na proposta pedagógica da escola. E aí garantir o mínimo de coerência entre conteúdo, método, metodologia, recursos, avaliação, né? Pensar na coerência de tudo isso, e a redação do plano, né? A objetividade, a clareza de ideias, a correção do texto, tudo isso tem que estar expresso lá. Você vai escrever, obviamente, para quem vai ler, né?
para quem vai ler, para você organizar suas ideias. Então, tem que ter uma coerência. Bom, pessoal, essas são as contribuições, a minha singela contribuição a essa prova que vocês vão fazer, esse concurso que vocês vão fazer. Desejo boa sorte, que vocês façam uma boa prova e que vocês possam vir, passar, assumir e fazer da escola pública ela um lugar onde vale a pena estar. Muito obrigado e até a próxima.